dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida que eu permitir que ele me ensine a curar. Minar o sistema de pensamento do ego tem que ser percebido como doloroso, muito embora isso seja qualquer coisa menos verdadeiro. Os bebês gritam com fúria quando tu lhes tiras uma faca ou uma tesoura, embora eles possam muito bem causar dano a si mesmos caso tu não o faças. Nesse sentido, ainda és um bebê. Tu não tens nenhum senso de real autopreservação e é provável que decidas que precisas exatamente daquilo que mais te feriria. Entretanto, reconheça-o ou não agora, concordar-se em cooperar no esforço de tornar-te ao mesmo tempo inofensivo e útil, atributos que necessariamente vão juntos. Tuas atitudes, mesmo em relação a isso, são necessariamente conflitadas, porque todas as atitudes são baseadas no ego. Isso não vai durar. Ser paciente por algum tempo e lembra-te que o resultado é tão certo quanto Deus. É a nossa garantia de que o resultado é certo, mesmo que a gente não queira isso agora. Estar aqui para falarmos da Quaresma. A Quaresma, que começa na próxima quarta-feira e vai até a Páscoa, é um excelente exercício para agregarmos a este parágrafo. Porque quando se vai na missa de cinzas, na quarta-feira de cinzas, na Igreja Católica, o padre pega lá, põe o dedinho numa cinza e coloca bem acima do teu nariz, aqui entre as sobrancelhas, nesse ponto que nós chamamos o chakra da ordenação. Nada de sacrifício. Sacrifício não é a ideia. A nossa ideia é fortalecer a mente, para fortalecer a fé, para fortalecer a conexão com o Espírito. Então pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que nós possamos fazer para fortalecer nesses 40 dias a nossa mente, para que possamos estar fortalecidos durante o ano todo, com a ideia da ressurreição, para sairmos do sofrimento. Então, esse parágrafo, quando ele diz que tu ainda és uma criança, que ainda procura coisas que podem te ferir e que você grita quando não as tem, é o que nós fazemos todo dia. Vamos refletir a respeito. Quantas coisas eu quero que podem me ferir, que podem me magoar, que podem me trazer alguma espécie de sofrimento. E mesmo assim é isto que eu quero. É isto que eu quero. E se eu não consigo, eu grito para o Pai. Ah, Deus, onde está você que eu não consigo um carro novo? Onde está você que eu não consigo isto, eu não consigo aquilo? Que eu não tenho isso, que eu não consigo aquilo? Né? São coisas, vamos avaliar se não são coisas que podem nos ferir. Por quê? Porque enquanto nós tivermos sentimento de perda de alguma coisa, qualquer coisa que nós vamos obter é sofrimento. Ou o chakra que nos conecta com o Espírito. E ele diz, lembra que tudo é pó e ao pó voltará. Lembra que tudo que é do pó, ao pó voltará. Inclusive teu corpo. Então o que é que nós estamos querendo agora? Coisas que podem nos ferir. Mas nós queremos porque queremos porque queremos. Eu quero a tesoura, eu quero a faca, eu quero a moto, eu quero o carro, eu quero a casa, eu quero o iate, eu quero isto, eu quero aquilo. Né? E se a gente não consegue, a gente
chora, grita. Então essa meditação de alguma coisa, qualquer coisa que nós vamos obter é sofrimento. Então abster é um mecanismo para obter. Por quê? Porque assim que nós cambiarmos ou trocarmos na mente a ideia de sacrifício por abstinência, nós nos libertamos do sofrimento. E aí você pode obter. Porque quando nós despertarmos para que tudo que é pó, ao pó voltará, e nós deixarmos de sofrer com as coisas do mundo, aí nós podemos obter tudo que nós quisermos e mais por acréscimo. Porque essas coisas do mundo, elas não significam nada. E o destino de todas as coisas do mundo, que tudo são, estudamos na aula de física, corpos animados ou inanimados, animados como o nosso, como do nosso animalzinho de estimação, como da vaquinha, como do passarinho, como de qualquer coisa que a gente gosta, ou da árvore, ou da planta, né, que se vai, né, são corpos animados. O destino nós já conhecemos. É voltar para o pó. Então não pode haver sofrimento. Enquanto nós ainda estamos sofrendo porque quebrou a taça de cristal, porque perdi meu celular, porque esqueci onde deixei alguma coisa, né? Então nós ainda estamos no sofrimento. E estamos no sofrimento porque a nossa mente está fraca, porque falta fé. Então, a perda de qualquer coisa, sob qualquer circunstância, nos impõe sofrimento. Todas as coisas que vêm do pó têm um destino certo. Você pode sofrer ou não, e essa é a escolha. Então, a quaresma é o período de treinamento para a cura da mente. Outra coisa que nós devemos associar também na quaresma é o seguinte: durante esses 40 dias, se nós nos propormos a um jejum, que jejuar, que jejuar é comer só o que nós precisamos, então não é deixar de comer, é comer só o que você precisa, não mais. Corta o exagero. E abster é deixar de alguma coisa que você gosta muito para fortalecer a ideia de que você pode. Se você pode se abster, se você pode comer menos, tá? Porque se a gente come muito, nossa energia vai toda para a digestão. Então você não consegue buscar a inspiração. Por que é que muitas pessoas jejuam? Porque a mente passa a dominar o corpo e o corpo deixa de dominar a mente, e neste exercício você se desprende das necessidades que o corpo lhe impõe, e aí você consegue conectar mais a mente com o espírito e buscar inspiração, a conexão com o espírito. E você consegue trazer as coisas que lhe vêm do céu. Então, por isso, pessoas fazem jejum, por isso pessoas fazem abstinência. Lembra Jesus que ficou 40 dias no deserto, se fortalecendo para a ressurreição, para abrir mão de todas as coisas do mundo? Então, nós também podemos fazer isso. Muitas religiões o fazem com nomes diferentes. Então nós podemos fazer isto e, juntamente com isto, prestar atenção com o que colocamos na boca. Nós podemos fazer um exercício de prestar atenção com as palavras que nós colocamos na boca.
Então é vigiar os pensamentos, vigiar as palavras, as nossas ações e as nossas omissões. Cuida o que sai da boca, o que sai da mente, o que sai de suas ações e de suas omissões. Então, se nós conseguirmos fazer isto durante a Quaresma, então nós podemos fortalecer a nossa mente para que a inspiração venha. Para que a inspiração venha. Porque só no Espírito é que nós vamos conseguir aprender alguma coisa. Então nós temos que treinar a mente na prática. Nós temos que praticar isso, para não ficar só no intelecto. Porque senão nós vamos ler o livro e aquilo vai ficar no intelecto e o aprendizado não se realiza. Então, esse exercício da Quaresma é fantástico para nós trabalharmos com isso. Os muçulmanos, eles fazem durante 40 dias o que eles chamam de Ramadã. Eles não comem nada enquanto há sol. Então, eles madrugam para comer, e pode comer tudo de bom e quanto quiser, antes do sol nascer. E só voltam a comer depois do sol se pôr. E daí eles comem o quanto quiserem. Mas durante esse período, eles não comem nada durante o dia. Eles, quem fuma, não fuma. Não tomam água, nada. E vigiam muito seus pensamentos, o que sai da boca, suas ações e suas omissões. É um aprendizado muito bonito. E interessante também é que eles enfeitam as mesquitas e a cidade com luzes, como nós fazemos aqui no Natal. É como se eles festejassem o Natal junto com o Ramadã. Né? E no final do dia, proponho, é assim, a partir da quarta-feira de cinzas, nós iniciarmos uma meditação para fazermos durante 40 dias, se possível de hora em hora. Para lembrar-se que tudo é pó e o pó voltará. Então tira ali os 30 segundos, olha a tua volta, dá um giro em torno, e você vai vendo o que tem em torno de você naquele momento. Então, lembro que esta mesa vem do pó e o pó voltará. Lembro que esta almofada vem do pó e o pó voltará. Lembro que esta construção, esta casa, esse edifício vem do pó e o pó voltará. Lembro que meu corpo é pó e o pó voltará. Lembro que meu carro é pó e o pó voltará. Lembro que aquele monitor é pó e o pó voltará. E assim por diante. Uns 30 segundos pode mentalizar isso. Todos os dias, dos 40 dias, se possível, a cada hora. Por quê? Porque quando o cristal se quebrar, quando o objeto estragar, quando você perder o celular ou alguma coisa, lembra que ele apenas cumpriu o seu destino. Talvez antes do que a gente tinha previsto, mas era o destino dele. Tudo era pó. Lembra que essa nota de 100 euros é pó e o pó retornará. Aí se tu perdeu 100 euros, tu apenas lembra, cumpriu o destino. O que eles dizem na Índia quando alguém morre? Cumpriu o cargo. Foi embora. Então o corpo cumpre o destino de voltar ao pó. Nós já sabemos que vai voltar ao pó. Então não há sofrimento. Então enquanto você ainda quer que essas coisas sejam duradouras, você vai sofrer por isso. Você vai sofrer por tudo, porque elas não são.
Então você quer uma coisa para te ferir. Então você pode ter o carro, você pode ter a casa, você pode ter o dinheiro, você pode ter os objetos, mas saiba que eles são temporários. Você tem o corpo, mas saiba que ele é temporário. Então, se alguma pessoa querida, algum conhecido perder o corpo, você diz, cumpriu o cargo, cumpriu o destino, foi embora. Não há sofrimento, há uma escolha na tua mente, porque quando você escolhe isto, você fortalece na tua mente essa ideia e para de sofrer pelas coisas do mundo. Então, a meditação, vocês lembrem, lembro-me, meditar é ditar a mim mesmo. Então, lembro que este banquinho de jardim é pó e o pó voltará. E tudo é do pó aqui, não tenho dúvida, tudo vem do chão, tudo vem da terra. Esse banquinho aqui de jardim, ele pode botar no jardim que ele não apodrece, mas ele quebra, vira pó, ele é feito de cerâmica. Ele tem uma resistência muito grande, pode bater nele, assim, não quebra tão fácil, mas ele vai voltar ao pó, assim. Vai, com toda certeza. Tá? Então tudo é pó, e ao pó voltará. Aí você para de sofrer, para de se desesperar quando quebra alguma coisa. Então, esta meditação da Quaresma, a gente faz em conjunto com um jejum. O que é jejum? Jejum não é sacrifício. Sacrifício é o que nós estamos fazendo quando nós submetemos a nossa mente ao que o corpo nos impõe. Você sacrifica a vida quando faz isso. Então, o jejum, ele ajuda a fortalecer na mente a ideia de que a mente é quem comanda, não o corpo. Então, restaura na mente o poder que a mente tem sobre os corpos físicos. Porque ou a mente está dominando os corpos, ou está dominada pelos corpos. A mesma coisa, então, com a comida. Ou você come para viver, ou você vive para comer. Nesse caso, a comida domina você. Então, quem manda aqui? São os corpos? São os desejos? São as necessidades dos corpos? Ou é a mente? A mente está acima da necessidade dos corpos. Os corpos não significam nada. Então, se você consegue fazer isto, você também não sentirá dor, não sentirá desconforto físico. Porque o corpo é neutro. Ele não tem vontade. A vontade está na mente. Mas se você delega isso para o corpo, você vai sofrer as consequências de estar submetido a isso. Então, a abstinência também. O que é abstinência? Abstinência é você abster-se de alguma coisa que você gosta bastante durante esses 40 dias. Para quê? Para você fortalecer na mente que você não está preso a uma coisa material. O sol vai se pondo, a gente anda pelas ruas e a gente vê na frente das casas, eles montam mesinhas com toalhas muito bonitas e enchem de comida boa em cima da mesa, para quem quiser passar e comer. Então eles compartilham o que eles têm de bom da comida. Eles não se omitem de compartilhar. Veja que coisa, que aprendizado bonito. Né? E justamente quando eu perguntei qual o sentido de fazer isso, né, eles me disseram que isto era justamente para fortalecer a mente e os pensamentos só no amor. Que se a gente faz isso durante 40 dias, ficamos fortalecidos pelo ano todo. É como um abastecimento. E é mais ou menos um dízimo material. Há uma necessidade material. Há um desejo material. Então,
Se você não está submetido a isso, se você não está preso a isso, você aprende a liberar a sua mente. A Páscoa não é uma comemoração da morte, mas sim da ressurreição. Mortos estamos quando nós não estamos vivos. E se nós perguntarmos para alguém que está em sofrimento como vai a vida, ele vai dizer, isso não é vida. Se não é vida, é porque é morte. A morte solicita pela ressurreição. E a Páscoa é a ressurreição. Então, vamos, durante essa quaresma, fazer um trabalho para ressurgir da morte para a vida. Isso é ressuscitar. Esses 40 dias de quaresma, nós precisamos treinar a mente, que 40 dias também é o dízimo aproximado de um ano, que nós devemos treinar a mente, e o curso em Milagres é um curso de treinamento da mente, de treinar a mente, para que a mente se liberte da prisão das coisas materiais. O que é que você tanto quer e tanto pode te ferir? Então vamos abster-nos disso. Pode ser ir no shopping. Estávamos nós, numa oportunidade, 3 horas da tarde, em Alexandria, o Facebook, vou ficar 40 dias sem abrir Facebook. Vou ficar 40 dias sem ir no shopping. Vou ficar 40 dias sem tomar café, que é o que eu gosto muito. Não vou comer chocolate. E também uma ideia, porque nós sabemos que as carnes vermelhas, elas demoram mais para serem digeridas. Então, tua energia que tu gasta para fazer a digestão da carne, você utiliza esta energia para outra coisa. Utiliza essa energia para fortalecer a mente no espírito. Então, comer menos carnes vermelhas. Menos carnes, até se possível. Ou não comer carne nenhuma. Também pode ser uma ideia. Agora, cada um faz a coisa de acordo com aquilo que sente que é possível, de acordo para preservar sua saúde. Restaurante Ouro Fino. Com muita fome, chegamos com a Rada, que foi nossa guia em Alexandria. Nesse restaurante estávamos famintos e o restaurante não tinha ninguém no restaurante. E eles não estavam preparados para servir nada para ninguém, a não ser de noite, depois que o sol se põe. Mas como éramos turistas, então eles se propuseram a fazer para a gente. Não tem problema, a gente faz. Vocês são turistas, vocês não têm que fazer o Ramadã. E aí nós sentamos e a Rada sentou bem do meu lado. E aí eu estava lá comendo uma deliciosa lasanha e a Rada olhando para mim e conversando comigo. Chegou uma hora que eu comecei a me sentir desconfortável. Disse, Rada, como é que tu te sente olhando todo mundo comer um monte de coisa e você sentado aqui do meu lado olhando? E ela disse, muito bem, não é sacrifício nenhum para mim. Vocês podem ficar muito à vontade, comendo e bebendo, que isso não altera nada no meu propósito. Porque eu não faço isso por sacrifício. Eu faço isso por um propósito. Então não há sofrimento, não há sacrifício. Então, se vocês escolherem abster-se de alguma coisa, ou fazer jejum de alguma forma, né, façam como vocês acharem. Se em algum momento vocês acharem que aquilo está sendo um sacrifício, pode parar. Não funcionou. Não funcionou. O sacrifício, nesse sentido, é uma ideia equivocada. No sistema de pensamento, parágrafo 5º, página 61. Minar o sistema de pensamento do ego tem que ser percebido como doloroso, muito embora isso seja qualquer coisa menos verdadeiro.
Os bebês gritam com fúria quando tu lhes tiras uma faca ou uma tesoura, embora eles possam muito bem causar dano a si mesmos, caso tu não o faças. Nesse sentido, ainda és um bebê. Tu não tens nenhum senso de real autopreservação e é provável que decidas que precisas exatamente daquilo que mais te feriria. Entretanto, reconheça ou não agora, concordar-se em cooperar no esforço de tornar-te ao mesmo tempo inofensivo e útil, atributos que necessariamente vão juntos. Tuas atitudes, mesmo em relação a isso, são necessariamente conflitadas, porque todas as atitudes são baseadas no ego. Isso não vai durar. Sê paciente por algum tempo e lembra-te que o resultado é tão certo quanto Deus. Outra coisa interessante para se fazer, mesmo que você já esteja fazendo, é iniciar os exercícios do livro de exercício de Um Curso em Milagres a partir do primeiro na quarta-feira de cinzas. Tá? Se você quiser fazer isto, tá? É uma proposta de iniciar um ano novo na quarta-feira de cinzas. Se nós estivermos dispostos a fazer este propósito da meditação do pó, da abstinência, do jejum, de vigiar os nossos pensamentos, palavras, ações e omissões, né? E juntamente com isso iniciar ou reiniciar os exercícios de Um Curso em Milagres a partir do número 1, mesmo que você esteja, mas eu já estou no 200 e pouco, tá bom, se quer continuar, continue. Mas quem ainda não começou, quem está nos primeiros exercícios, se quiser retornar, ou se você está lá no número 200 e quiser iniciar agora, também pode, não tem problema nenhum, reinicie. Tá? Fica a sua vontade, a seu critério. Eu vou reiniciar a partir do 1, na quarta-feira de cinzas. Quem quiser pode fazer comigo ou continuar de onde está, ou mesmo quem acha que não quer fazer ainda também não precisa. Isso fica a critério de cada um. Tá? É mais uma ideia complementar. Começar na quaresma, um propósito de ano novo e de vida para abster-nos da ideia da morte. Porque a morte é sofrimento e é uma ideia equivocada da mente. E quando um cristal quebra, é a morte do cristal. Quando um corpo falece, é a ideia da perda, é a ideia da morte. Assim como quando quebra o cristal. É a morte do cristal, é a morte do corpo. E a ideia da morte é uma ideia equivocada, porque ela não serve para nada, apenas para formalizar a separação dos corpos separados. Para mais nada. Então, nós temos que aprender que mesmo a morte de um cristal, de um corpo, de um animal, de um objeto, de qualquer coisa que seja, não separa coisa nenhuma. Né? E que a morte não nos separa do céu e nem da vida. A morte não é nada. Né? É apenas o cumprimento do destino que os corpos animados ou inanimados têm. Às vezes acontece antes, às vezes depois. Nós não sabemos quando a taça vai quebrar, quando o corpo vai falecer. Então, vamos nos preparar para a ressurreição, para a alegria, para a felicidade, para realmente podermos ressurgir em Cristo na Páscoa. Fazer da Páscoa a festa da ressurreição. Não simbolicamente, num ritual que nós nem compreendemos, mas a nossa ressurreição na vida, na fé, na alegria e ressurgir o poder da nossa mente sobre o sofrimento que o mundo impõe a cada vez que alguma coisa que já tem o seu destino selado de voltar ao pó, retorna ao pó. Tá? Só aqueles que têm um senso de abundância real e duradouro
podem ser verdadeiramente caridosos. Isso é óbvio quando consideras o que está envolvido. Para o ego, dar qualquer coisa implica em que terás que ficar sem ela. Quando associas dar com sacrifício, só dás porque acreditas que estás de algum modo conseguindo algo melhor e, portanto, podes ficar sem o que estás dando. Dar para receber é uma lei do ego, da qual não se pode escapar, e ele sempre avalia a si mesmo em relação aos outros egos. Está, portanto, continuamente preocupado com a crença na escassez que lhe deu origem. Toda a sua percepção dos outros egos como reais é apenas uma tentativa de se convencer de que ele é real. Autoestima, em termos egóticos, não significa nada além de que o ego iludiu a si mesmo, a ponto de aceitar a própria realidade e é, portanto, temporariamente menos predatório. Essa autoestima é sempre vulnerável à tensão, um termo que se refere a qualquer coisa percebida como ameaça à existência do ego. Esse senso de abundância real e duradouro, ele não vem do ego. Então, a caridade que nós fazemos a partir do ego não é caridade. É a ideia de dar para receber alguma coisa em troca. Isso está relacionado às promessas que nós fazemos aos santos. Que às vezes a gente ainda exige que seja ao revés. Se você me der tal coisa, eu te dou tal coisa em troca. Isso não tem nada de santo. Isso é do ego. Que a lei do ego é dar para receber. Então isso implica em sacrifício. Então mesmo na quaresma, se você se propor a fazer essa quaresma comigo, então você vai ver que se você estiver dando alguma coisa para receber alguma coisa, você vai sentir tensão e vai sentir como se estivesse fazendo um sacrifício. Então não está funcionando. Porque a lei do Espírito é que dar e receber é a mesma coisa. E não que dar para receber. Tem uma diferença. Dar para receber é exigir alguma coisa em troca. E dar e receber é a mesma coisa. Não exige nada em troca, porque quando você dá, você já recebeu. Porque quando a gente dá, e essa é a ideia de caridade, quando você dá alguma coisa com alegria, é porque você quer dar alegria. E aquele que consegue me dar alegria, recebeu alegria em dobro. Por isso nós nos presenteamos em datas festivas, porque nós queremos propagar a alegria. Né? Então no aniversário nós queremos que o aniversariante esteja muito alegre, muito feliz. Então a gente vai escolher algum objeto com o intuito de levar até aquela pessoa a alegria. O objeto é o veículo que nós utilizamos, um veículo temporário, cujo destino de voltar ao pó está selado, mas que nós utilizamos para levar a alegria que é duradoura e vai durar para sempre a outra pessoa. Então, diz, vou levar um presente para o Jorge. E ela vai lá na joalheria e compra um relógio de ouro de 80 mil reais. E ela vem toda alegre, contente, Jorge trouxe um presente valioso para você. E eu recebo esse presente, agradeço, abraço e jogo no lixo. Como você se sente, Regina? Na tua frente. Porque você ainda está dando para receber alguma coisa em troca. Porque este relógio, o destino dele já está selado, ele vai para o lixo. Não tenha dúvida que vai.
um dia ou outro, não sei daqui quanto tempo, porque ele não é duradouro, ele não é eterno, ele vai acabar no lixo. Tá? Mas a alegria que você me deu, quando você me presenteou com esse relógio, essa vai ser para sempre. E se você conseguir me deixar alegre, você vai ficar alegre em dobro. Mas se você, nessa hora, escolher ficar pé da vida, né, então você abdicou da tua alegria. Eu não. Então eu sempre vou me lembrar com alegria toda a vida. Por exemplo, quando eu era criança, eu queria muito um jipinho daqueles de pedalar. Não sei se isso ainda existe hoje. Hoje tem uns carrinhos que são elétricos, né? Que dão para as crianças. O meu era de pedalar. Era um jipinho vermelho de pedalar. Que tinha direção, eu ia pedalando, ele ia para um lado, para o outro. Era muito legal. Eu queria porque queria aquilo. Quando eu ganhei aquilo no Natal, nossa, como eu fiquei feliz. Quando eu me lembro disso, eu fico feliz. Por quê? Porque essa felicidade, essa alegria, ela dura para sempre. Ela nunca vai terminar. E o jipinho? Eu nem sei que fim deu. Com certeza já virou pó há muito tempo. Não tenho, nem me lembro o que aconteceu com ele. Com certeza virou pó e há muito tempo. Mas a alegria não. Então, se quando eu tivesse, na hora que eu dei o jipinho, se eu tivesse pegado uma marreta, amassado ele todo e jogado no lixo, a alegria de ter recebido ia estar aqui igual. Porque essas outras coisas tudo viram pó. Então lembra que o relógio de ouro é pó e o pó voltará. Então, se ele foi para o pó agora, você vai daqui a um tempo, nós temos que treinar a mente para não sofrer com a perda. Porque isso é um sentimento de perda que traz sofrimento. Então, por isso a meditação é tão boa da Quaresma. Lembra que tudo é pó e o pó voltará. E por isso que quando nós aprendemos que as coisas materiais não têm valor, mas têm utilidade, a utilidade do aprendizado, quando você dá um presente, você vai escolher uma coisa que vai levar alegria para a pessoa. E quando você dá uma coisa que você dá alegria, você fica alegre em dobro. Por isso que a gente deve pensar na pessoa, mas o que eu vou dar? O que pode fazer essa pessoa feliz? A gente tem exemplos aqui na loja de pessoas que vêm escolher presentes para dar de presente de aniversário, de Natal. Né? Eu me lembro de uma situação que uma pessoa estava ali escolhendo um presente para a sua empregada doméstica e dizia, não, 20 reais é muito, ela é apenas uma empregada doméstica. Que alegria que você quer dar para a pessoa, mas você tem que dar uma coisa que vai deixar a pessoa feliz. Não, mas é uma coisinha simples, porque ela é apenas uma empregada, não posso dar uma coisa de valor para ela. Então é assim, aquilo que tu dá, é aquilo que tu recebe. Tá? Então se você dá avareza, você vai ficar mais avarento ainda. Os muquiranos, né, que não querem dar nada para os outros. Então, eles não se deram conta ainda de que a gente tem que dar alegria, que a gente tem que dar felicidade para as outras pessoas. Porque isso é eterno. E quando nós damos isso, nós recebemos em dobro, mesmo antes de dar. Eu já começo a ficar feliz na loja quando eu estou comprando objeto. Eu já começo a ficar contente e feliz na hora que eu estou escolhendo um presente. Porque é com essa intenção que eu vou dar as coisas. Agora, se você quer dar para receber alguma coisa em troca, aí não vai funcionar. Aí não vai funcionar. Porque aí você não recebe em troca. Né? Então, vou dar um presente para a Aline, mas em troca ela vai ter que fazer tal coisa para mim. Fica com o teu presente, melhor tu ficar com o teu presente. Então, eu vou te dar o teu próprio presente de volta em troca. Guarda o presente para dar no aniversário dele de volta. Né? Estou te dando de volta um presente que
você ficou tão feliz quando me deu um presente que eu acho que você vai ficar mais feliz ainda quando ganhar de volta. Então, é isso que a gente tem que fazer. Aprender a dar com alegria. Tá? E a Quaresma é o fortalecimento dessa ideia. Em que momento? No momento em que nós damos alguma coisa para nós mesmos. O quê? Abster-nos de alguma coisa, fazer um jejum. Isso é um presente para nós mesmos. Nós, diz ali, nós não sabemos preservar a nossa sanidade, a nossa saúde, a nossa santidade. Você não sabe cuidar de si mesmo. Você quer só preservar o corpo. Pensa que o corpo é você. Não é. O corpo não é nada. O corpo não tem significado, não tem importância. A Quaresma é boa para isso. Tá? Então lembrem, nem para você mesmo dê alguma coisa querendo algo em troca. Tipo assim, então eu vou fazer o jejum, mas em troca eu vou ganhar não sei o quê. Não está funcionando. Eu vou fazer para fortalecer a minha mente na fé. Aí quando você dá nesse sentido, dar e receber é a mesma coisa, você já recebe. Mas quando você quer alguma coisa em troca, aí não funcionou. Essa é a lei do ego, só funciona para o ego. Não funciona no nível do espírito. O ego vive literalmente por comparações. A igualdade está além do seu alcance e a caridade passa a ser impossível. O ego nunca dá a partir da abundância, que foi feito como um substituto para ela. É por isso que o conceito de receber surgiu no sistema de pensamento do ego. Os apetites são mecanismos para receber, representando a necessidade do ego de confirmar a si mesmo. Isso é tão verdadeiro dos apetites do corpo quanto das assim chamadas necessidades mais elevadas do ego. Na origem, os apetites do corpo não são físicos. O ego considera o corpo como a sua casa e tenta satisfazer-se através do corpo. Mas a ideia de que isso é possível é uma decisão da mente que passou a ser completamente confusa em relação ao que é possível na realidade. Desejos, a vontade de comer alguma coisa ou de ter alguma coisa para o corpo, são as necessidades do corpo, que nós achamos que o corpo precisa. Né? Mas isso não é físico, é mental. Por quê? Porque o corpo é neutro. Agora, na origem eles não são físicos. Mas se você se deixa dominar pelos desejos e necessidades do corpo, e os apetites do corpo, então o corpo vai impor as suas necessidades a você, a sua mente. Entendi. Então nós podemos escolher, ou você domina o corpo, ou ele domina você. Tá? O ego está associado ao corpo. Então, ou você domina o ego, ou ele domina você. Tá? Então, outra vez, esse treinamento da mente que o Curso em Milagres nos propõe, lá no primeiras coisas que a gente lê, lá nas primeiras páginas, esse é um curso em milagres, é um curso de treinamento da mente. Ele não se propõe a ensinar o amor, porque o amor transcende aquilo que pode ser ensinado. Mas ele pretende ajudar a remover os obstáculos ao amor. E o que é um obstáculo ao amor? Bom, as necessidades do corpo, quando nós nos deixamos dominar por eles, pelos apetites e necessidades do corpo, são um obstáculo ao amor. Por quê? Porque só vê o corpo. Aí vira tudo vaidade, só vaidade. Como já disse o Salomão, que disse, né? Vaidades. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Por quê? Porque a gente está com a mente presa no corpo. A mente trabalha em função das vaidades, necessidades e apetites do corpo.
Só em função disso. Então, esse é o aprisionamento. Então, por isso, a abstinência é para fortalecer na mente a ideia de que esses apetites não têm origem física, têm origem no ego. O ego que se associa ao corpo para impor a nós as suas necessidades. Quando você sai fora dessas necessidades, então você começa a dominar o corpo e os corpos, sem exercer poder sobre eles. Poder de exibicionismo, vamos dizer assim. Ah, eu posso dominar os corpos, eu posso levantar aquela pedra, eu posso materializar alguma coisa. Então isso, às vezes, porque isso é possível, mas quando usado para atrair a crença de alguém, é um milagre que se deteriora em magia. E aí não serve para nada, a não ser para fortalecer o ego. Vai lá nos 7 vícios, são considerados 7 vícios, que é a gula. Então, quando a gente fala em necessidade do corpo, né, você pode comer, comer para viver. Sim, sim. Mas se você já parte para o viver para comer, você já caiu na gula. Sim, né? sim. Então aí seriam os apetites do corpo. Você sempre, como é que o ego funciona? Quando ele perde ele sempre perda em algum nível de qualquer coisa que seja, ele tem que compensar, ele precisa receber algo em troca. Tá? Então a pessoa que em algum momento tem uma desilusão, ele precisa receber alguma coisa em troca. Tá? Então em troca ele faz o quê? Vai lá no shopping e compra alguma coisa. Ele precisa receber alguma coisa para colocar naquele espaço, para quê? Para ele se sentir vivo, poderoso. Quando você quer alguma coisa e não consegue, você busca uma compensação por aquilo. Então essa é a ideia de receber em separado. Qualquer coisa. Então ele sempre sente falta de alguma coisa, sempre tem que compensar com alguma coisa. Essa é a ideia de receber em separado, que surgiu no ego. Por quê? Porque dar e receber é a mesma coisa. Quando você trabalha no nível do espírito, você dá alegria, você dá contentamento. Então essa ideia de caridade, até quando nós damos em separado. Porque nós não damos para receber aquela alegria. Nós damos para compensar alguma coisa. Então essa falsa ideia de caridade que a gente tem, de lá, estou fazendo caridade, vou lá dar uma sopa para o mendigo. Você está dando para compensar alguma coisa que você acha que tenha mais do que ele. Então é a diferença daquele exemplo que eu dei, que nós vimos lá no Egito, aonde durante a quaresma, no final do dia, eles põem uma mesa lá fora. Não fica ninguém cuidando quem vai pegar a comida. Qualquer um pode parar um carrão, ir lá e comer o que quiser, que está na mesa. E ninguém vai perguntar, mas peraí, eu botei isso aí para o necessitado. Não. É a ideia de compartilhar. Então, quando você põe lá na mesa, você já deu, você já recebeu a alegria. Né? Você já deu aquilo com alegria. Então, você não espera uma compensação, que alguém vai te elogiar. Olha, vai bater na tua porta e dizer, olha, gostei muito do bolinho, parabéns. Estava muito gostoso. Não, eles não ficam nem lá olhando. Ele está no comando. E o que ele comanda com isso? Comanda o nosso pensamento, as nossas palavras, as nossas ações e as nossas omissões. Então, justo, nós estamos sendo comandados por uma coisa que não existe. Nos mantém prisioneiros nesse ciclo. Que não existe. E aceitamos isso. Então a quaresma, e se a gente está sendo comandado por uma coisa que não existe, a gente está morto. Isso não é vida. Porque é uma decisão, uma coisa que tu escolheu. Essa ideia da quaresma é para, sem atacar o ego, porque ataque
nas leis da física, cada ação tem uma reação contrária. Então, nós vamos fazer uma coisa sem querer receber. Não está em separado dar e receber. Então, a ideia da quaresma, que está tão próxima, e para mim esses parágrafos estão bem coerentes com o que nós estamos nos propondo para a quaresma, é dar sem querer receber alguma coisa em separado, depois ou em algum momento. E aí não tem reação. Então nós voltamos a colocar a nossa mente no nível em que lhe cabe, e os corpos no nível em que lhes cabe, sem ataque e sem defesa. Então não haverá reação contrária. Por quê? Porque nós fazemos muita confusão de níveis, a gente não sabe o que é o corpo, o que é a mente, qual é a função do corpo, qual é a função da mente. E lá no início do livro, está que o espírito é perfeito como sempre foi e sempre será. Não tem males de espírito, não tem problemas espirituais, não tem nada que seja problemático que possa vir do espírito que é são. Por isso a gente diz Espírito Santo, porque ele é santo, são, saudável, curado, não tem nenhum problema, nenhuma doença, nenhum conflito no nível do espírito. Então, a mente é o aprendiz. E os corpos são instrumentos de aprendizado, tanto os corpos animados quanto os inanimados. E essas aulas de física nós temos que lembrar. Por quê? Porque se nós estamos no mundo físico, as coisas físicas obedecem às leis da física. Por isso que a gente aprende física na escola. Então a lei da ação e da reação está no nível físico. Por isso que nós temos que fazer de forma que não ataque, para não termos uma reação de ataque. Temos que retomar o comando que nos cabe na mente sem atacar. E a quaresma é uma oportunidade de fazermos isso. De que forma? Sem sacrifício, porque o sacrifício é um ataque. Que você vai sentir isso como um ataque. Se a abstinência te parecer um sacrifício, vai te parecer um ataque. Vai haver uma reação correspondente, em grau e intensidade. Então, por isso que na nossa mente nós estamos aprendendo aqui agora, hoje, com esses parágrafos de Um Curso em Milagres, que nós não podemos dar e querer receber algo em separado. Então, quando nós damos alguma coisa para um mendigo, nós temos que ver se nós estamos dando alegria, ou se nós estamos dando por sentimento de culpa, porque nós nos sentimos culpados que nós temos e ele não. Porque nós queremos um alívio para a culpa. Você já quis receber uma coisa em separado daquilo que você está dando. Veja o que é dar e receber em separado. Eu estou dando uma coisa para receber outra. Outra é separado. Eu estou dando alegria para receber alegria. Dar e receber é a mesma coisa. Aquilo que eu dou e o que eu recebo é a mesma coisa. Já nas leis da física, isso não funciona assim. O que eu dou, eu quero receber em separado. Por exemplo, eu fui ali no bar da esquina, dei uma moeda e quis um café. A pessoa me devolveu uma xícara com a moeda dentro. Você não disse que dá a receber a mesma coisa? Se der uma moeda, eu vou receber uma moeda de volta. Não, eu dei a moeda em troca de um café. Então eu dou uma coisa para receber outra. Essas são as leis da física. É assim que funciona. Então nós não podemos negar que no mundo do ego, ou nas leis da física é assim. Tá? Mas nas leis do espírito, que é dessa forma que nós vamos fazer a quaresma, dar e receber é a mesma coisa. Tá? Então nós vamos dar alegria para receber alegria, nós vamos colocar fé para receber fé. E aí o que disse no primeiro parágrafo que a Raquel leu, no final é:
o resultado é certo. No final da quinta. Certíssimo. Agora, se nós fazemos em separado, aí é uma incerta. Tu não sabe como é que vai vir o café. Tu dá a moeda e o café, sei lá como é que ele vai vir. Tá? Pode vir requentado, pode vir frio, pode vir muito forte, muito fraco, sei lá como é que vem aquilo que você vai receber em troca. E aí vem o sofrimento. E aí vem o conflito. Você vai, não, mas eu dei R$1, mas eu queria um café quentinho, feito na hora. Ah, mas eu queria mais fraco, eu queria mais forte, eu queria com açúcar, eu queria com adoçante, eu queria não sei o quê. Eu queria a xícara cheia. E dificilmente vai vir do jeito que você pensou que deveria vir em troca daquela moeda. Está o conflito e o sofrimento. Porque você quer algo inseparável. Mas nas leis da física é assim, por isso tantos conflitos. Você dá uma coisa para receber alguma coisa inseparável. O que vai vir, não há garantia de que seja equivalente àquilo que você deu. E que ele seja duradouro. Tudo é temporário. Tudo é temporário. Eu compro uma coisa na loja, sou capaz de quebrar antes de chegar em casa. Sou capaz de chegar em casa com um objeto quebrado. Bateu em alguma coisa, enroscou em alguém quando eu estava caminhando e quebrou, né? Deixei cair no chão. Né? Tudo é temporário. E aí está associado ao sofrimento. Então são várias questões que nós podemos resolver com muita facilidade. Tá? Então, só que você tem que entender assim, que é dando que se recebe, e aqui diz assim, dar e receber é a mesma coisa, é dando que se recebe. Mas você tem que interpretar dessa maneira, porque senão você vai dizer, é dando que se recebe, você dá alguma coisa para receber outra em troca, aí falhou, que é isso mesmo. Mas às vezes as pessoas não entendem, então fazem disso um equívoco a que chamam caridade. Eu vou dar para o pobre para receber mais. No mundo do ego funciona. No mundo do ego funciona. Lá numa igreja tinha uma pessoa muito pobre, muito humilde, rezando em voz alta. Oh meu Deus, eu preciso tanto de R$1000. Oh meu Deus, como eu queria que você me ajudasse. Eu estou precisando tanto de R$1000. Aí entrou uma pessoa de mais posses, sentou no banco da frente e ficou, meu Deus, eu preciso tanto de R$100.000, eu estou precisando desses R$100.000 para resolver meu problema. E o cara lá atrás, ó Deus, eu preciso tanto de R$1.000. O rico foi lá, deu R$1.000, vai embora, está atrapalhando minha oração. Eu estou aqui precisando de 100.000, tu fica incomodando, eu por causa de R$1.000. Dá aqui R$1.000, vai embora. Para isso funcionou. E aí ele ficou sozinho lá, né? Bom, agora não tem ninguém atrapalhando. Que é isso mesmo. Mas às vezes as pessoas não entendem, então fazem disso um equívoco a que chamam caridade. Eu vou dar para o pobre para receber mais. No mundo do ego funciona. No mundo do ego funciona. Lá numa igreja tinha uma pessoa muito pobre, muito humilde, rezando em voz alta. Oh meu Deus, eu preciso tanto de R$1000. Oh meu Deus, como eu queria que você me ajudasse. Eu estou precisando tanto de R$1000. Aí entrou uma pessoa de mais posses, sentou no banco da frente e ficou, meu Deus, eu preciso tanto de R$100.000, eu estou precisando desses R$100.000 para resolver meu problema. E o cara lá atrás, ó Deus, eu preciso tanto de R$1.000. O rico foi lá, deu R$1.000, vai embora, está atrapalhando minha oração. Eu estou aqui precisando de 100.000, tu fica incomodando, eu por causa de R$1.000. Dá aqui R$1.000, vai embora. Para isso funcionou. Por isso que às vezes nós pedimos alguma coisa e não ganhamos. Então a gente pede para ficar rico. E não fica. Por quê? Porque o Pai sabe aquilo que pode te ferir. Então se você está no caminho espiritual e pede para ficar rico e não fica, né?
você tem que compreender dessa maneira. Tá? Uma vez uma pessoa veio fazer um curso, e ela disse, porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero ficar rico e ganhar dinheiro, e eu já fui em tudo que é religião e não consigo. Você foi no lugar errado. Para pedir dinheiro, você tem que ir no banco. Lá é o lugar certo para pedir dinheiro, porque Deus não é banqueiro. Então você tem que ir lá no banco, tem que ir no lugar da onde o dinheiro vem. De algum lugar ele vem. É lá que você tem que trabalhar e investir os teus esforços. Você vem na igreja para pedir para ganhar dinheiro, não é o caminho. Você trabalha para ganhar dinheiro e vem na igreja para fortalecer a fé. Então é assim que funciona. Tá? É assim que funciona. Tá? Então as pessoas às vezes dão o dízimo, porque assim, se você der 1.000, você vai ganhar 10 vezes mais. Aí a pessoa pega R$1.000 de salário e vai lá na igreja e dá, porque acha que vai ganhar 10.000. Não vai ganhar nunca os 10.000. A igreja não vai te dar os 10.000 de volta. Lá não é loteria. Os 1.000 que você dá é para manutenção das coisas físicas da igreja. E aquilo que você vai receber em troca é em outro nível. Mas se você dá para receber em separado, quando você dá 1.000 para receber em separado 10.000, que você vai receber 10 vezes mais, não vai funcionar. Não funciona. Mas quando você dá com alegria lá para a igreja os R$1.000, então dar e receber é a mesma coisa. Você já recebeu alegria quando deu. Isso é difícil. Então dar o dízimo com alegria, para receber alegria, tá? E abundância e felicidade. Essa é a verdadeira caridade. Tá? Então, a pessoa dá o dízimo com o nariz torto, dá de má vontade, e depois gasta 10.000 reais porque não está alegre, não está contente, porque está estressado, porque está com depressão, com remédios no psiquiatra. Então veja, lá ele dá. Aonde ele pode receber alegria, sanidade e saúde, ele não quer dar. Porque da onde que vem a sanidade, a saúde, a alegria, a abundância e o contentamento? Do Espírito, que é são, de onde flui a alegria, o contentamento, a felicidade, a sanidade, a saúde, a santidade. O estar são e a cura. Mas nós damos da onde a cura não vem. Por isso que a gente morre doente e pobre, porque gastamos todo o dinheiro. Aí que vai a pessoa quebrou a perna, e aí a perna não curava, e ele perguntava ao desesperado, doutor, eu vou voltar a caminhar. Vai, meu amigo, vai voltar a caminhar. Aí ele voltou. Quando ele saiu do hospital, ele garantiu que o médico estava certo. Ele voltou a caminhar, teve que vender o carro para pagar o médico. Eu estou caminhando de novo. Investe aonde a cura não está. Há uma inversão de níveis das coisas. Tá? Então o ego está fundamentado nisso. Tá? Mais uma vez, retomo então a proposta para a Quaresma, de que nós fortalecemos na mente a ideia da cura. E do que nós temos que nos curar? De todos os sofrimentos que os corpos, com seus apetites e necessidades, nos impõem. É disso que nós temos que nos curar. Porque enquanto estivermos submetidos a isso, não adianta fazer caridade. Não adianta fazer caridade, é o que está dizendo ali. Só os que têm abundância são realmente caridosos. Os outros não são. Não há caridade nisso. Então não adianta você estar submetido aos corpos e fazer uma caridade esperando receber alguma coisa em troca. Isso é um equívoco da mente que prende mais ainda a gente no ego. Porque depois, quando eu encontrar o João na rua, ele vai dizer, olha, eu estou fazendo caridade. Lá onde eu estou, a gente faz muita caridade. Tá bom. Mas essa é a caridade do Espírito
Ou ele está dizendo isso para ele se afirmar e receber em troca alguma coisa inseparável? Essa caridade apregoada é porque você tem necessidade de receber alguma coisa em troca. Um reconhecimento, como você é caridoso, recebeu o teu pagamento pela caridade que você fez. Vai sair bem contente, eu sou muito caridoso. Eu sou muito caridoso. Investe aonde a cura não está, há uma inversão de níveis das coisas. Tá? Então o ego está fundamentado nisso. Tá? Mais uma vez retomo então a proposta para a Quaresma, de que nós fortalecemos na mente a ideia da cura. E do que nós temos que nos curar? De todos os sofrimentos que os corpos, com seus apetites e necessidades, nos impõem. É disso que nós temos que nos curar. Porque enquanto estivermos submetidos a isso, não adianta fazer caridade. Não adianta fazer caridade, é o que está dizendo ali. Só os que têm abundância são realmente caridosos. Os outros não são. Não há caridade nisso. Então não adianta você estar submetido aos corpos e fazer uma caridade esperando receber alguma coisa em troca. Isso é um equívoco da mente que prende mais ainda a gente no ego. Porque depois, quando eu encontrar o João na rua, ele vai dizer, olha, eu estou fazendo caridade. Lá onde eu estou, a gente faz muita caridade. Tá bom. Mas essa é a caridade do Espírito? Ou ele está dizendo isso para ele se afirmar e receber em troca alguma coisa inseparável? Essa é o vigiar e orar. Orar e vigiar. É o que nós vamos fazer na Quaresma. Para fortalecer essa vigília sobre a associação para o ego. Né? E como ele falou em caridade, aí, quando eu fazia as meditações no Egito, que a gente se propôs a ir 7 vezes ao Egito fazer meditações, né? E meditações na Grande Pirâmide. Né? Uma vez uma pessoa me perguntou se eu fazia caridade lá no Egito. Digo, sim, eu levo dinheiro caridosamente para as instituições do Egito. Você leva lá para as creches? Não, eu levo para as instituições hoteleiras 5 estrelas luxo. É lá que eu levo as minhas contribuições. Porque é eles que me abrigam quando eu vou lá. Eu não fico na creche. É lá que eu tenho que contribuir. Né? Isso escandaliza as pessoas. Isso. Por que a pessoa veio me perguntar isso? Ela veio me perguntar para saber se ela me dava algum dinheirinho para contribuir com as despesas da minha viagem. Se eu dissesse sim, eu levo lá para as creches, por necessidades. Jorge, então eu vou te dar aqui R$50 para contribuir com o teu propósito. Digo, não, se tu quer me dar 50 não chega, me dá 500 porque é o que eu vou gastar lá no Hotel 5 Estrelas. Mas eu não vou levar para a creche o dinheiro. Então eu não vou te dar nada. Eu sou o avarento. Porque eu não dou o meu dinheiro para a creche. Mas que caridade é essa? Então, isso é um questionamento forte na mente de muitas pessoas. Não, isso não quer dizer que você não vai dar nunca para uma creche, mas você tem que entender essa lei. Né? Aí você transita isso aí sem dar conflito na mente. Né? Mas para isso tem que compreender realmente essa lei. Dar e receber, né? Porque senão não significa nada. Dar ou não dar. Mas tem uma compreensão dentro, né, primeiro. Então, a creche precisa de caridade? Precisa. Mas só os realmente abundantes são capazes da verdadeira caridade. Então, quando as pessoas me perguntam, e vamos ajudar as creches? Né? Então, alguém já perguntou, Jorge, com essa contribuição mensal que tu pede para participar do curso, você destina esse dinheiro para alguma instituição de caridade? Não, querido. Essa contribuição é para o dono do prédio. Porque eu pago tudo isso de aluguel. E ainda falta. Porque eu tenho que trabalhar outra coisa, às vezes, para
integrar o dinheiro que a gente paga para o aluguel. Ah, se ainda fosse para uma instituição de caridade eu ajudava, mas assim então não. E aí não vem aqui. Porque acha um absurdo a gente cobrar para a pessoa participar. Mas dentro do aluguel aqui que se paga, tem um tanto que é separado, que é o imposto que o proprietário iria pagar para o governo, que já é separado, que a gente paga também, que é tirado do aluguel. Quer dizer, esse imposto provavelmente supõe-se que vai ser destinado ao bem de todos, de uma comunidade toda, que pode ir para a educação, para a creche, para a segurança, para a saúde. Quer dizer, supõe-se que isso aconteça. E como tudo que tu paga tem impostos, o dinheiro que ele vai receber, ele vai gastar em alguma coisa. No fim, todo o dinheiro circulante volta à sua origem. Como tudo volta à sua origem, qual é a origem do dinheiro? O Banco Central. Então tudo vira imposto. Porque se eu recebo R$1.000 aqui, tá? Desses R$1.000, vamos dizer, tanto por cento é imposto. Aí esses R$1.000 eu já vou sair gastando. Tá? Eu vou comprar um objeto que 30% é imposto. 30% daquilo é imposto. Ou a pessoa que recebe o dinheiro, tá? Ele vai gastar em outra coisa que 30% daquilo é imposto. E aquela pessoa que recebe, ele vai investir em outra coisa que 30% é imposto. No fim, tudo vira imposto. E tudo, então, se o imposto é para manter escolas, ruas, estradas, iluminação pública, etc, 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 né? Tudo vira para o bem comum. Acaba tudo sendo um dinheiro que retorna à sua origem e que deve ser compartilhado com todos. Então, nesse nível, todas as riquezas vão ser compartilhadas com todos. A ideia está muito certa. Se há desvios, há desvios. Então, isso não nos compete questionar. Agora, a ideia de que nós queremos dar alguma coisa, mas queremos algo em separado, às vezes é isso. Eu só dou se for destinado para tal coisa. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque tu já quer dar alguma coisa querendo uma coisa separada em troca. Esse é o dar do ego, isso não é caridade. Então, quando eu digo para as pessoas, se você quer fazer caridade, tem que dar o dinheiro para alguém, dar a contribuição para alguém, que saiba realmente qual é a verdadeira caridade. Quem seriam essas pessoas? Mas eles têm a melhor compreensão a respeito de quem precisa o quê? Porque eles estão mais ligados com as necessidades das pessoas em todos os níveis. Porque não adianta dar o pão. Você tem que trabalhar para a pessoa aprender a pegar o seu próprio peixe. E se a pessoa está em depressão, ela não vai conseguir. Então você cura a pessoa daquela doença que ele tem, para que ele possa prover os seus próprios recursos. Se a pessoa tem um desvio de conduta que não quer trabalhar, tem que curar aquilo, para que ele possa trabalhar. Se ele tem uma doença que não pode, que o impede de trabalhar, você tem que ensinar para ele que ele pode fazer alguma coisa, mesmo não tendo uma perna, mesmo não tendo um braço, para gerar os recursos para a sua própria sobrevivência. Todos nós, independente das nossas, como é que se diz, das nossas deficiências físicas, nós podemos prestar algum serviço, porque a nossa mente não é deficiente. Mas se nós deixarmos a nossa deficiência física se abater sobre nossa mente e fazermos disso um impedimento para provermos o nosso próprio sustento, então nós estamos doentes. Então você tem que curar isso. E essa caridade de dar o pão não vai funcionar. Então essa caridade é a caridade equivocada. Por isso só realmente quem tem a abundância real na mente pode ser verdadeiramente caridoso, porque ele sabe como é que se produz a abundância, onde a abundância está. E não está em dar o pão.
Dar o pão cria dependência na pessoa e fortalece o teu ego. Salvar o mundo, estamos aqui trabalhando para salvar o mundo. Isso eu tenho ouvido, estou há mais de 20 anos na nova era. E as pessoas já se propunham a salvar o mundo do fim do mundo que estava batendo as portas da gente. Então é assim, eu professo o fim do mundo que vai acontecer tal dia, e aí quando não acontece, eu digo que não aconteceu devido às minhas orações. Porque eu pedi mais um tempo para você. Eu pedi que nos fosse concedido mais um tempo para o nosso planeta. Mas tal dia vai acabar o mundo. Então isso é o quê? Isso é uma coisa que não existe. O nosso livro diz para não acreditar nisso. Porque se esse mundo é instrumento de aprendizado para a mente, para voltar ao céu, ele diz, enquanto houver um só no mundo que ainda não aprendeu, o mundo ainda é necessário para esta pessoa aprender a voltar para o céu, e o mundo vai estar aqui. O mundo só acaba quando ele deixar de ser útil para o aprendizado da mente de retornar ao amor. Se houver uma só pessoa, como disse uma vez uma pessoa que me disse, enquanto houver um só farrapo humano. Então o mundo vai estar aqui. Então não é para ter medo do fim do mundo. Então, se nós ainda temos medo, é bom fazer a quaresma, para fortalecer na mente a ideia do amor, para sairmos do medo e do sofrimento. O ego acredita estar completamente sozinho, o que é apenas uma outra forma de descrever como ele pensa que se originou. Esse é um estado tão amedrontador que ele só pode voltar-se para outros egos e tentar unir-se a eles em uma frágil tentativa de identificação ou atacá-los, em uma demonstração igualmente frágil de força. Não está livre, porém, para abrir a premissa ao questionamento, porque a premissa é o seu fundamento. O ego é a crença da mente em estar completamente sozinha. As tentativas sem fim do ego para ganhar o reconhecimento do espírito e assim estabelecer a própria existência são inúteis. O espírito, no seu conhecimento, não está ciente do ego. Ele não o ataca, simplesmente não pode concebê-lo de forma alguma. Embora o ego, do mesmo modo, não esteja ciente do espírito, de fato percebe a si mesmo como se estivesse sendo rejeitado por algo maior do que ele. É por isso que a autoestima em termos do ego não pode deixar de ser delusória. As criações de Deus não criam mitos, muito embora o esforço criativo possa ser voltado para a mitologia. Porém, só pode fazê-lo sob uma condição: o que ele faz já não é criativo. Os mitos estão inteiramente ligados à percepção e são tão ambíguos na forma e tão caracteristicamente bons e maus por natureza, que o mais benevolente entre eles não está isento de conotações amedrontadoras. Fez pensar na questão da depressão e da solidão, né? Então, a depressão, a pessoa está extremamente identificada, né, com o ego e com a ideia da solidão, a ideia de que ela é sozinha, né? Então, essa identidade que a gente estabelece com o ego, né, nos faz, né, acreditar e crer que estamos absolutamente sozinhos, né? Estamos separados. E é interessante que quanto mais nós vamos nos identificando, né, como o ego, né, ou pensando que somos ego, mais sozinhos a gente se sente. Tanto é que no nível, digamos assim, da nossa personalidade, da nossa persona, a gente quer ser diferente, né? A gente quer ser único. E aí a gente faz
tudo, né? E aí falando de corpo, né? A gente quer ter uma roupa única, exclusiva, né? Um estilo único, exclusivo. Então, tudo em torno da gente, né? Que faz com que a gente também se identifique com essa ideia de ser único. Ou seja, se eu sou único, né? Eu sou a minha própria origem, né? Eu não sou uno, eu sou único, né? Então, esse parágrafo cria bem essa ideia do ego, né? Que ele tem que fortalecer na nossa mente essa identificação com a separação. Ele se originou sozinho. Então eu vou dizer para vocês, eu vou desvendar um grande mistério da origem, da nossa origem, já que nós acreditamos que somos o ego. Tá? Era assim. Aconteceu uma grande explosão no universo. E essa explosão separou detritos por todo o espaço, por todo o cosmos, por todo o universo. E de um fragmento desses detritos, né, aconteceu que um átomo se juntou com uma outra coisa qualquer e virou uma bactéria. E essa bactéria viajou milhares de anos-luz pelo universo e veio bater nesse planeta. Dessa bactéria, ela evoluiu, essa bactéria surgiu sozinha, do nada. Né? E a partir daí, então, se criaram os seres que foram evoluindo até chegarmos onde nós estamos. A outra teoria é que foi um ET que trouxe a gente aqui. A gente surgiu a partir de um ET. Mas de onde surgiu o ET? O ET deve ter surgido dessa bactéria também. Mas quem fez o ET? Não, ele se originou sozinho. Do nada, assim, ele surgiu a partir de uma pedrinha. Né? Outra ideia é que a gente vai evoluindo. Por exemplo, passa de pedra para planta, para animal e depois para ser humano. Então, e a pedra se criou a si mesma. Então vejam como essas ideias, elas são isso que está descrevendo esse parágrafo. O ego acredita, de alguma forma, que ele se originou sozinho. Então a ideia da solidão é uma ideia de expressar a sua origem, de que ele surgiu da solidão, do nada, e sozinho, e depois foi se reproduzindo. Foi se reproduzindo. Então essa ideia da reprodução, né, o ego não questiona isso e vai buscando aliados para compartilhar isso, para não se sentir sozinho diante dessa ideia. Mas ele não quer questionar de onde surgiu a bactéria. De onde surgiu o primeiro ET? Porque foi um ET que nós somos fruto de uma experiência extraterrestre que nos colocou aqui. E pronto. E aí tu diz, e o ET veio da onde? Isso a gente não questiona. Então, essa ideia da solidão que nós temos é outra maneira do ego manifestar que ele se criou sozinho. É uma maneira de abrir mão e não questionar a nossa origem divina. Porque se nós pararmos para questionar isso, nós vamos ver que isso é infundado. Então é melhor não questionar. Então isso nós não questionamos, mas nós questionamos a origem divina. Isso nós questionamos. Isso o ego questiona. Que besteira, imagina, um Deus, que você foi criado por Deus, que não sei o que, isso é uma coisa para maluco, fica acreditando nessas coisas, fica lá feito beato rezando para um Deus que não existe. Né? Então Nietzsche disse, Deus está morto. Está. Para quem pensa, para o ego, Deus está morto. Então ele disse que Deus não existe, então Nietzsche estava certo. Deus está morto. Se você percebe a partir do ego, então não há Deus. Ego é ideia? Ego é uma ideia. É uma ideia. Aqui tudo são ideias.
Então o ego não questiona, ele não quer questionar isso, ele não quer questionar a sua origem, ele diz que vem dali e pronto. Então se você liga, por exemplo, tem um canal lá, eu acho que é que passa lá os ETs do passado, alguma coisa assim. Eles querem o quê? Eles querem que mais e mais pessoas se associem àquela ideia para dizer qual é a nossa origem. Porque a nossa origem é isso, são os ETs do passado que nos plantaram aqui. Mas de onde vieram os ETs do passado? Então é a mesma coisa que você pegar alguns bebês e colocarem eles lá em Marte. Tá? E eles lá vão aprender a sobreviver. Então eles vão dizer, não, foram os terrestres que nos trouxeram até aqui no passado. Tá? Mas de onde se originaram os terrestres? Isso o ego não questiona. Tá? Porque ele quer acreditar que ele é separado e se autocriou sozinho. De alguma forma foi sozinho. Então é negar a existência de Deus, é negar a Deus. Mas isso o ego não quer questionar. A sua própria, porque vai furar isso. Se ele começar a questionar, ele vai ver que isso não tem lógica. Né? Mas aí então ele faz o quê? Para fugir disso, ele questiona Deus. Questiona o amor, questiona o reino. Porque aí ele se mantém. Ele vai arrumar argumentos de todos os jeitos possíveis para tirar você, para que você se associe com ele, senão ele vai ficar sozinho nessa crença. E ficar sozinho é a pior coisa que pode acontecer, para uma pessoa ficar sozinha num sistema de crença. Aí ele vai sofrer. A solidão, quando a pessoa se sente sozinha em qualquer circunstância, é muito sofrimento. É muito sofrimento quando se sente sozinho. Então a solidão é sofrimento. Nesse sentido é. Nesse sentido é. Não é a culpa e a separação ali, Pedro. Ali ele diz assim, por causa do sentimento de solidão. Mas ele não coloca como sentimento de culpa, que ele coloca como sentir-se sozinho. Então se colocar o foco aí, por que ele ataca? Porque ele se sente sozinho. Tá? Então ou eu me associo para sair da solidão, ou então eu ataco se eu não for aceito. Porque enquanto eu estiver atacando, eu vou ter uma reação física, que é a lei da física. Né? Ação e reação. Então assim, se alguém está retornando o meu ataque, é porque eu estou vivo. Exatamente, é uma relação que se confirma. Você confirma a relação de que você existe. Não é da culpa, é da afirmação da existência. Porque senão ele vai ficar sozinho, e aí ele morre. Tá? Isso é mortal para o ego, sentir que ele está sozinho em alguma coisa. Então ele vai, por exemplo, eu vou entrar aqui na nova era. Tá? Vou lá estudar o curso de milagres. Tá? Então se eu estou sendo aceito aqui, eu não estou sozinho. Então eu estou com o curso de milagres, os outros estão também, estamos todos aqui, puxa vida, que legal, enfim, encontrei um grupo. E aí eu digo assim, o Antônio, o teu lugar não é aqui, cai fora. Aí o que ele faz? Porque ele não conseguiu se associar a alguém. Eu estou usando isso aqui, e pode ser aqui mesmo, isso pode ser um sistema religioso, como pode ser um clube, pode ser um time de futebol, pode ser um grupinho da escola, pode ser qualquer coisa. Tá? O que eu vou fazer se eu for mandado embora daqui? Vou passar a atacar. Porque aquele grupo, porque aquelas pessoas, porque aquele clube, porque aquele time, porque aquela equipe. Né? Por quê? Porque essa é uma maneira de dizer que eu não estou sozinho, de sair da solidão. Porque se eu sair quietinho, resignado e triste, lá vai aquele cara, ficou sozinho, eles não aceitaram ele no grupo, aí ele vai se enterrando na solidão, entra em depressão e morre. Esse é o ego. Não é culpa. Aqui ele não aborda a culpa. É isso que eu chamei a atenção do Pedro. Ele não aborda a culpa, ele aborda a questão da solidão. Só isso. Ele não conseguiu se identificar com Deus e nem com ninguém. Porque ele não se identifica com Deus porque ele acha que se criou sozinho.
Então Deus para ele não tem nada a ver com ele. Não há identidade dele, ele não se identifica. E ele não se identificou com o grupo também. Então é a solidão. Tá? Aqui ele não está trabalhando com separação ou culpa, mas com o sentimento de solidão. Não pertencer, né? É. Ou eu pertenço ou eu ataco. Então se eu sair quietinho daqui, sem atacar, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou me afundar em mim mesmo, vou entrar em depressão e vou morrer de solidão. Tá? Vou lá para casa, não saio mais de casa, fico na solidão e morro de solidão. Atestado da não existência. Porque ele não quer. Isso. Então, assim, é só para nós focarmos bem no que ele está dizendo. Ele está falando do sentimento de solidão, Perfeito. que é uma forma do ego manifestar que ele criou a si mesmo. Do que não sei. Tá? Quando isso falha, então ele vai se sentir sozinho e vai sentir um imenso sofrimento. E vai se afundar no sofrimento e morre. Tá? Então, para não morrer, ele precisa ou se integrar a alguém, ou se associar a outros egos, ou se ele não conseguir se associar, ele vai atacar. Não que isso não aconteça com o ego, tá? Essas outras questões de separação e de culpa. Mas é porque não é isso que está sendo abordado nesse momento. Para especificamente focar na questão da solidão e na ideia equivocada de autocriação do ego que ele não quer questionar. Então continua, Raquel. O ego é uma crença da mente em estar completamente sozinho. As tentativas sem fim do ego para ganhar o reconhecimento do espírito e assim estabelecer a sua própria existência são inúteis. O espírito, no seu conhecimento, não está ciente do ego. Ele não o ataca, simplesmente não pode concebê-lo de forma alguma. Embora o ego, do mesmo modo, não esteja ciente do espírito, de fato percebe a si mesmo como se estivesse sendo rejeitado por algo maior do que ele. Em algum nível, o ego, na verdade, a gente falou que ele cria a si próprio. Mas se ele diz isso, daí que ele não acaba se identificando. Então, assim, você sabe por que eu estou trabalhando aqui, fazendo curso dessas coisas, tudo aqui? Vocês não notam que eu falo bastante da Igreja Católica, essa coisa tudo? Na verdade, que eu quero o reconhecimento do Papa. O Papa nem sabe da minha existência. Então, assim, quando a gente faz uma coisa nesse sentido, eu não acredito na Igreja Católica, mas eu quero o reconhecimento da Igreja Católica. Que reconheço que o que eu estou fazendo está certo. Então, assim, eu quero praticar o aborto, mas quero que o Papa reconheça que eu estou certo. Então, eu não acredito na Igreja Católica, mas eu me sinto rejeitado por uma coisa maior que eu, que é a Igreja Católica, porque eles rejeitam a ideia do aborto. Então o ego quer fazer a coisa à sua moda, eu ajo de acordo com o meu ego, mas quero o reconhecimento do espírito. Então vamos dizer, o espírito é reconhecido pelo Papa, ou pelo Sheik, pelas religiões, vamos dizer, que estão ligadas, trabalhando as questões espirituais. Vamos usar o Papa, que é o mais comum aqui para a gente, né? Que nós estamos mais perto da Igreja Católica, vamos dizer assim, conhecemos mais as hierarquias e funcionamento da Igreja Católica e a da formação da maioria do povo brasileiro, nós estamos mais próximos disso, né? Mesmo que nós rejeitamos a Igreja, a gente quer que ela reconheça as coisas que a gente faz. Por isso que as pessoas vão lá pedir para o Papa reconhecer o aborto. Mas isso o Papa não pode reconhecer. Então eles se sentem rejeitados. Então quem pode reconhecer o aborto são as pessoas que não estão ligadas à religião. Então eles vão buscar aliados, vão buscar se unir a outras pessoas, buscar atrair as pessoas para essa mesma ideia ou esse mesmo sistema de pensamento ou crença, para não se sentirem sozinhos.
mesmo assim eles ainda vão se sentir rejeitados por alguma coisa maior, que não reconhece o aborto como uma coisa legal. Então, mesmo que o Senado e o Congresso vote lá, quem quer fazer aborto tem direito de fazer. Tá? Mesmo assim, nós vamos nos sentir rejeitados. Tá? Porque não é o Papa, não é a Igreja. É alguma coisa maior que a Igreja ou o Papa podem estar representando. Mas nós, como só percebemos a Igreja e o Papa, nós vamos dizer que é a Igreja e que é o Papa. Tá? Então o ego, ele não reconhece o Espírito, mas ele pode se sentir rejeitado pelo Espírito porque o Espírito não comunga com o ego. Ficou entendido aí? Sim. Gente que entra na igreja e ele quer entrar lá para mudar a igreja. Ele quer entrar lá para dizer assim, olha, ele quer entrar lá para fazer a igreja concordar com o aborto. É um exemplo que eu estou dando, né? Como a igreja não concorda com o aborto, então ele sai da igreja e ataca, passa a atacar. Tá? Então, ele fica sozinho com a ideia do aborto, ele precisa se unir a outras pessoas, tá? E nesse unir-se a outras pessoas, ele, mesmo que ele esteja unido a outras pessoas nessa ideia, ele ainda vai se sentir rejeitado pela igreja. Porque a igreja significa algo maior. Mas a igreja não reconhece essa ideia do aborto. Então, por isso, está muito bem colocado. É só, eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.